Eu creio que existe uma nova temporada sendo preparada para a sua casa, sobre os seus projetos, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Existem pessoas que Deus vai mover de uma estação de crise, de depressão, de solidão, para uma estação de alegria, de contentamento, de desfrute sobrenatural. Eu não sei qual estação você está vivendo, eu não sei qual tem sido a sua realidade. Eu via também como se Deus estivesse transferindo pessoas, arrancando pessoas, transladando pessoas de uma estação de frieza espiritual, de uma vida sem propósitos, de uma vida de apatia espiritual, para um lugar aonde você vai dobrar o seu joelho e vai ouvir a voz de Deus, para uma vida fervorosa de oração, para uma vida, para uma estação de renovo, para um novo revestimento de poder de Deus. Quantos querem viver isso em nome de Jesus? Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 16, Israel estava exilada na Babilônia, e Deus vai liberar uma palavra que vai colocar Israel novamente em um lugar de esperança. Preste bem atenção no que Deus estava dizendo para Israel em um momento de sofrimento e solidão. Versículo 16: há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar, acabaram-se como um pavio que está se apagando. Deus estava lembrando o povo de Israel: eu já os livrei uma vez, eu já manifestei a minha graça e o meu milagre um dia. Deus começa a lembrar o povo de Israel dos seus feitos, da onde Deus um dia já havia tirado o povo. No versículo 18 ele diz: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora farei algo novo que logo vai acontecer. De repente vocês verão, prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terra seca. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei que jorrem fontes do deserto e com que rios corram pelas terras secas. Eu profetizo, irmão, que se você chegou aqui seco, coração seco, sem esperança, existe um rio de Deus que vai transbordar sobre a sua vida. Ele diz: eu darei de beber para o meu povo escolhido. Deus tem a água que você está com sede, mas que talvez você tenha buscado em outros lugares. Já percebeu que às vezes você está sempre com sede? Parece que nunca nada é suficiente, parece que nunca nada preenche o teu coração. Jesus tem a água que mata a tua sede. Deus usa o profeta Isaías para liberar palavras de esperança, de confiança, de expectativa sobre a nação de Israel em um momento sensível da história. Eles estavam longe da sua pátria, eles não estavam mais próximos ao templo de Deus, eles não estavam mais na sua cultura. Irmãos, presta atenção nisso: Deus ama se manifestar para imigrantes. O povo não estava na sua cultura, o povo não estava próximo da sua parentela, mas Deus, na sua infinita graça e compaixão, levanta um profeta chamado Isaías para os assegurar de que ele não havia se esquecido da sua promessa. Deus não se esqueceu. Era o tempo, era chegado o tempo de uma unção de aceleração vir sobre o povo de Israel. Era chegado um tempo onde o povo ia ressuscitar a esperança. Deus vai ressuscitar a esperança sobre o seu coração. Versículo 19 diz: eis que faço algo novo. Em algumas versões, como na NVI, vai dizer: vocês não percebem? Será que vocês não conseguem enxergar? Logo vai acontecer. De repente, quando vocês menos perceberem, eu já vou estar levando vocês de volta. De repente,
existe uma unção que acelera, existe uma unção que intensifica, existe uma unção que provoca milagres, existe uma unção que desperta transições. Eu gosto da expressão, vocês não percebem. É como se existisse uma expectativa no coração de Deus. Deus está olhando para o seu povo e diz: vocês não percebem? Será que vocês se esqueceram? Será que vocês se esqueceram daquilo que eu fiz no passado? E a verdade, irmãos, é que talvez eles estavam tão focados naquilo que não estava acontecendo, naquilo que não estava se movendo, naquilo que não estava dando certo, que eles se esqueceram da bondade e da misericórdia de Deus que um dia se manifestou na história deles. Às vezes eu e você vivemos uma vida repetindo realidades, narrativas negativas, porque nós não conseguimos enxergar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Deus, ele diz para o povo de Israel: vocês não estão percebendo, vocês não estão vendo. Talvez o motivo no qual eles não estivessem enxergando era por conta do sofrimento presente que eles estavam vivendo. E assim somos nós. Presta atenção naquilo que eu vou falar para você. A profecia você não escuta com a carne, a profecia você guarda no espírito. A profecia, quando ela é gerada, ela precisa ser gerada no ventre da fé. Ela precisa ser enxergada com os olhos da esperança. Mesmo que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida e você não consegue enxergar nada acontecendo, não significa que Deus já não esteja movendo o mundo espiritual. Foi pela falta de sensibilidade, foi pela falta da percepção da bondade de Deus, que Deus permitiu com que Israel fosse exilado. Por conta de se envolver com outros deuses, eles foram levados para a Babilônia. Em algum momento, aquela nação se perdeu. Em algum momento, aquela nação se esqueceu do Deus que um dia abriu o mar para que eles passassem em terra seca. Em algum momento eles se esqueceram do Deus que no meio do deserto preparava a coluna de fogo para guiá-los, que no sol escaldante do deserto havia uma nuvem de proteção. Irmãos, em algum momento eles se esqueceram que eles nunca tiveram que renovar as sandálias, porque as sandálias se renovavam nos pés deles. Em algum momento eles se esqueceram que eles nunca tiveram que comprar roupa nova, porque a roupa crescia no corpo. E eu quero perguntar para você nessa manhã: o que tem te sequestrado? O que tem te levado exilado? O que tem feito você se esquecer do brilho do seu Deus? O que tem feito você se esquecer de tudo aquilo que Deus já fez na sua história? Por que você olha para o futuro e está com tanto medo? Por que você está sendo submerso por uma realidade de ansiedade, sendo que Deus já fez um dia? Sendo que Deus já manifestou milagres na sua história. Deus estava falando exatamente isso para o povo de Israel. Um pouco antes, no capítulo 17, Isaías diz ao povo de Israel: Israel, vocês se esqueceram do Deus da tua salvação e não se lembraram da rocha da tua fortaleza. Em algum lugar, Israel, vocês se perderam. Em algum lugar, vocês pararam de ouvir a minha voz. Em um dia, vocês deixaram de dobrar o joelho dentro do seu quarto e falar comigo. Jesus, no Novo Testamento, também vai apontar o pecado de Israel. Em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37, olha o que Jesus diz sobre a nação de Israel: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, Israel, eu quis reunir os teus filhos como a galinha
ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não me quis. Deus estava dizendo: quantas vezes eu quis te abraçar, quantas vezes eu quis te amar, quantas vezes eu quis te acolher, te pegar no colo, mas vocês não deixaram. Por deixar de perceber Deus, meus irmãos, por deixar de perceber as manifestações da graça de Deus sobre a nossa vida, nós somos roubados, nós somos saqueados, nós somos sequestrados pelo medo do desconhecido, nós somos sequestrados pelos gigantes que se levantam contra a nossa vida. Nós buscamos recursos nos médicos, buscamos recursos nos pastores, buscamos recursos na internet, buscamos recursos na igreja, buscamos recursos na dopamina, mas deixamos de perceber Deus, deixamos de olhar nos olhos do Senhor. E sabe o que é pior, irmãos? Eu não sei aquilo que está te sequestrando hoje, mas você pode estar até mesmo ocupado trabalhando para o próprio Deus e não tendo tempo de desfrutar do seu amor e da sua bondade e da sua graça. Eu não sei o que te levou exilado, eu não sei o que está prendendo o seu coração nessa manhã, mas eu quero que você escute a voz do Espírito Santo raiando no meio da sua dor. Aonde quer que você foi saqueado, sequestrado, exilado, Jesus está a caminho para te trazer de volta. Jesus te encontra na sua dor, no seu exílio, no seu medo nessa manhã. Eu amo como ele diz: de repente vocês verão. Será que vocês não percebem? Vai ser rápido. Deus, quando ele decide mudar você de estação, é rápido, é veloz. Se Deus diz de repente, irmãos, vamos ser sinceros, é que se Deus disse de repente, é porque em um dia, no meio do sofrimento, no meio do medo, no meio da ansiedade deles, algo que eles não perceberam já havia começado. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Se ele disse de repente, vai ser rápido, é porque em algum momento, no tempo de dor, no tempo de silêncio, no tempo de cativeiro, o mundo espiritual já estava se movendo. Nessa manhã, eu quero ser uma voz profética sobre o seu coração e dizer que uma transição já começou na sua história. Em um dia que você não percebeu que você estava dormindo, Deus já havia começado.